Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos analisar uma cena que parece quase um drama de tribunal, sabe? É uma passagem bem curta do Evangelho de João. À primeira vista pode parecer só uma pequena disputa, mas quando a gente olha de perto, encontramos um confronto muito intenso entre poder, preconceito e uma coragem bem inesperada. Estamos falando de João, capítulo 7, versículos 45 a 53. Nossa conversa hoje vai mergulhar nas entrelinhas desse texto, usando diversas fontes de estudo, para a gente entender o que acontece quando uma autoridade que se julga inquestionável, é confrontada por uma verdade que ela simplesmente não consegue controlar. Para começar, vamos ouvir a passagem para que todo mundo tenha a cena bem clara em mente. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém, dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Ok, então a cena já começa com uma falha de missão, basicamente. Os guardas do templo, eles são enviados para prender Jesus, uma ordem direta, né, da mais alta autoridade, e voltam de mãos vazias. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça deles. Eles tinham um trabalho a fazer. O que na fala de Jesus poderia ser tão poderoso a ponto de fazê-los arriscar a posição deles, talvez a carreira, desobedecendo uma ordem tão clara? Essa é a pergunta central, né? É o que abre toda a discussão. E a resposta deles é incrivelmente reveladora. Jamais alguém falou como este homem. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa se colocar no contexto da época. Debates públicos sobre a lei e sobre as escrituras eram muito comuns, quase um espetáculo. E nesse palco, os fariseus e os sacerdotes, eles eram as estrelas. Dominavam a retórica, o conhecimento, as tradições. Era uma autoridade máxima, intelectual e espiritual. A forma como Jesus ensinava, no entanto, quebrava completamente esse padrão. Então não era só o conteúdo que ele dizia, mas a forma, a autoridade com que ele falava. Exatamente. A análise mais profunda dessa passagem sugere que o que paralisou os guardas não foi só a eloquência ou um bom argumento. Foi a percepção de uma autoridade que vinha de dentro, sabe? Algo que eles nunca tinham visto. Eles não eram teólogos, eram homens comuns, práticos, talvez até um pouco rudes. Mas os ouvidos deles, talvez menos viciados na retórica dos fariseus, captaram algo mais fundamental. Uma ressonância de verdade e graça, que simplesmente os desarmou. Eles não voltaram com um relatório sobre táticas de fuga. Eles voltaram com um testemunho pessoal que mudou tudo naquele dia. E a reação dos líderes religiosos a esse testemunho é o que mais me chama a atenção. Não tem um pingo de curiosidade. Ninguém pergunta: ué, interessante, o que exatamente ele disse que impressionou tanto vocês? A reação é imediata, é defensiva e, na verdade, é um ataque. Sim, e é um ataque que revela tudo sobre a mentalidade deles. A primeira coisa que fazem é questionar o juízo dos guardas. Será que também vós fostes enganados? Eles nem consideram a possibilidade de que os guardas tenham visto a verdade. A única categoria que eles conseguem pensar é que foram iludidos, enganados. A partir daí, eles constroem a defesa da posição deles com base em dois argumentos muito frágeis, e ambos baseados em preconceito. E quais seriam esses argumentos? O primeiro é um apelo à autoridade, ou melhor, um elitismo intelectual e espiritual. A pergunta retórica: porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus?
Essa pergunta é a peça central. Eles não estão buscando informações, estão fazendo uma declaração. Se nós, a elite instruída, os guardiões da fé, não acreditamos nele, então qualquer um que acredite só pode estar errado. A verdade, na visão deles, era um monopólio do seu círculo. Se não viesse deles, não era verdade. É um raciocínio circular, que se fecha em si mesmo. A prova de que Jesus estava errado é que eles não acreditavam nele. E não acreditavam porque o consideravam errado. Não há espaço para novas evidências. Nenhum espaço. E isso se conecta, claro, ao segundo argumento, que é o preconceito social explícito. A frase, quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita, é chocante. A expressão que eles teriam usado em hebraico é Am Haresh, que significa o povo da terra. Originalmente era um termo neutro, mas na época de Jesus, para essa elite religiosa, tinha se tornado um termo de profundo desprezo. Designava a população comum, os camponeses, os artesãos, que não conheciam as centenas de tradições e interpretações rabínicas. Para eles, esse povo da terra era ignorante, impuro e, como eles dizem aqui, amaldiçoado. Então, quando eles viam a multidão seguindo Jesus, isso não era um sinal de alerta de que algo importante estava acontecendo. Pelo contrário, para eles isso só confirmava que Jesus era um enganador, porque afinal só os ignorantes o seguiam. Definitiva de que ele era o impostor. É uma lógica completamente blindada contra a realidade. E é nesse clima de arrogância, de desprezo, que a cena tomou um rumo inesperado. Sim, porque no meio desse grupo tão coeso, tão furioso, uma voz discordante se levanta. E não é qualquer voz, é Nicodemos, que o texto faz questão de nos lembrar era um deles, um fariseu, um membro do Sinédrio. E aqui talvez seja bom a gente esclarecer o que era o Sinédrio. Sim, é um ponto importante. O Sinédrio era a Suprema Corte Religiosa e Judicial dos Judeus. Era composto por 71 membros, das famílias sacerdotais, anciões, escribas, incluindo fariseus e saduceus. Era o centro do poder em Jerusalém. Então, quando Nicodemos fala, ele não é um estranho. Ele está falando de dentro do sistema, como um igual. E isso torna a intervenção dele ainda mais arriscada e significativa. E o que ele faz é muito estratégico, ele não chega e diz, esperem aí, eu acho que Jesus é o Messias. Ele apela para algo que eles não poderiam ignorar, a própria lei. É uma jogada brilhante e corajosa. A pergunta dele é puramente processual, né? Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele não está defendendo a identidade de Jesus. Ele está defendendo o princípio da justiça. Ele está, na prática, citando um pilar da lei judaica, presente em livros como o Deuteronômio, que garante a qualquer acusado o direito a uma audiência justa. Ele usa o próprio código de honra do grupo, contra a fúria cega deles. É um jeito de dizer, senhores, na nossa pressa para condenar, nós estamos nos esquecendo de quem nós somos. Isso diz muito sobre a jornada do próprio Nicodemos, não é? Aquele homem que procurou Jesus às escondidas, à noite, agora está se arriscando a falar em público, mesmo que de forma cautelosa. Sem dúvida, a gente vê um claro desenvolvimento. Aquela conversa noturna de João 3, ela plantou uma semente de convicção que agora está começando a brotar. Ele ainda não está pronto por uma confissão de fé aberta, mas ele já não consegue mais ficar em silêncio diante de uma injustiça tão clara. Ele representa aquele conflito interno, sabe? Que muitas pessoas enfrentam. A luta entre uma convicção pessoal que está crescendo e a pressão esmagadora do grupo. Falar o que ele falou naquele ambiente exigiu uma coragem imensa. E mais uma vez, a resposta que ele recebe é extremamente reveladora. Eles poderiam ter debatido o ponto legal dele. Poderiam ter dito, nesse caso a lei não se aplica por tal motivo. Mas não é isso que eles fazem. De forma alguma, eles ignoram completamente o mérito do argumento dele, porque é irrefutável. Em vez disso, eles partem para o ataque pessoal, que é uma tática comum quando os argumentos acabam. Eles respondem com uma pergunta carregada de sarcasmo, de desprezo. Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? É como se dissessem, então você também foi contaminado por ele.
Você está se rebaixando ao nível desses camponeses ignorantes do norte? Além do ataque pessoal, eles apresentam uma suposta prova das escrituras para encerrar o assunto, né? Sim, e é aqui que a ironia se torna profunda. Eles afirmam com toda certeza: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. O problema é que essa afirmação, feita por homens que se orgulhavam do seu conhecimento bíblico, é factualmente incorreta. O profeta Jonas, por exemplo, era de Gat-Hefer, uma cidade na Galileia. Alguns estudiosos sugerem que outros profetas também tinham fortes ligações com o norte. É impressionante. Então, no auge da tentativa deles de defender a lei e as escrituras, eles acabam distorcendo os fatos das próprias escrituras que afirmavam proteger. Região vista como rural, como uma população mista, religiosamente inferior. Era um filtro tão poderoso que os impedia de ver a verdade, mesmo a verdade factual registrada nos seus próprios textos sagrados. Eles estavam tão convictos da posição deles que nem se deram ao trabalho de verificar. Quando a gente junta todas essas peças, a reação dos guardas, a arrogância dos líderes, a coragem de Nicodemos, que reflexões a gente pode extrair dessa cena tão intensa? O que ela nos diz sobre a natureza humana e a busca pela verdade? Penso que a primeira grande lição é um alerta. Um alerta poderoso sobre o perigo do preconceito e do orgulho intelectual. A atitude dos fariseus é um estudo de caso de como a necessidade de estar certo, de manter o poder, pode se tornar uma barreira intransponível para a verdade. Eles não estavam numa busca honesta, estavam numa missão de defesa de seu status. E quando essa é a prioridade, qualquer evidência em contrário se torna uma ameaça a ser eliminada, não uma verdade a ser considerada. Isso me faz pensar na figura de Nicodemos como contraponto a essa atitude. Ele parece ser o único ali disposto a, pelo menos, considerar as evidências. Sim, e a trajetória dele nos ensina sobre a coragem da convicção em desenvolvimento. A fé dele não nasceu pronta. Ela cresceu de um interesse secreto, noturno, para uma defesa pública da justiça, mesmo que ainda calculada. A história dele nos desafia a pensar em como reagimos quando nossas convicções entram em conflito com o nosso ambiente. É uma jornada que vai do medo da exposição à coragem de defender o que é certo, mesmo que isso tenha um custo. E por fim, temos os guardas, que são o gatilho de toda a situação. A experiência deles também parece conter uma lição importante. Com certeza. A reação deles ressalta que a verdade tem um poder próprio, que transcende a educação formal ou a posição social. Aqueles homens, sem qualquer formação teológica, reconheceram uma autoridade e uma autenticidade em Jesus que os especialistas não conseguiam ver. Isso sugere que um coração aberto, honesto, mesmo que simples, pode ser um terreno mais fértil para a verdade do que uma mente brilhante, mas fechada pelo orgulho. É fascinante como uma cena tão curta pode conter tantas camadas. Vimos o testemunho inesperado de homens comuns, a reação defensiva de uma elite entrincheirada e o passo vacilante mais corajoso de um homem em conflito. E a cena termina de uma forma um tanto anticlimática, não é? Sim, o final é abrupto e muito sugestivo. E cada um foi para sua casa. A discussão acalorada não tem uma resolução. O conflito não é resolvido. A tensão simplesmente se dissipa e cada um volta para sua rotina. E esse final, sem conclusão, nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual seria? Quando nós somos confrontados por uma verdade que desafia nossas estruturas, nossas certezas, nosso conforto, qual é a nossa reação? Nós também simplesmente vamos para casa? Voltamos ao que é familiar, tentando esquecer a perturbação que aquela verdade causou? Ou permitimos que aquele confronto inicie um processo real de transformação, como parece ter acontecido com Nicodemos, que continuou sua jornada? A questão que a passagem deixa no ar é se o encontro com a verdade nos leva de volta para casa inalterados ou se nos coloca em um novo caminho. Uma pergunta que continua extremamente relevante. Agradecemos a sua companhia nesta análise e esperamos que tenha sido enriquecedora. Até a nossa próxima conversa.